Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo, bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Nós começamos hoje, dia 30 de outubro de 2022, mais uma classe da Escola de Adultos, Escola Bíblica Dominical, que agora já não é mais dominical, mas pode ser vista e ouvida a qualquer tempo, graças à tecnologia que nós alcançamos nesses tempos modernos. E nós vamos falar hoje do cristão numa sociedade não cristã. E nós temos que, primeiramente, pedir a proteção do Senhor, para que nos abençoe, para que nossas palavras sejam sábias, para que nós possamos transmitir aos que nos escutam verdades que são bíblicas, que nós precisamos relembrar sempre. E vamos agradecer a Deus também, porque outubro é celebrado o mês da Reforma Protestante, lá de Martinho Lutero. E nós já caminhamos um grande período até aqui, mas temos que dar graças a Deus sempre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo ao longo dos séculos, ao longo de tantos anos. Senhor, obrigado por homens como Martinho Lutero, que pensaram a Bíblia, que leram a Bíblia, que examinaram as Escrituras e acabaram compartilhando sua visão das Escrituras, sua visão da Palavra de Deus, que nos vem até hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que tua palavra fosse registrada e que nós tivéssemos o privilégio de estudá-la ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Abençoa-nos, Senhor, para que os nossos pensamentos converjam com a tua vontade para as nossas vidas. Que a Bíblia seja para nós regra verdadeira de fé e de prática. Abençoa-nos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, nós vamos começar essa reflexão e se você está chegando agora, se você ainda não tem acompanhado, eu sugiro e até estimulo você a que veja outras aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, porque nós, nesse momento, estamos estudando o cristão em uma sociedade não cristã, porque nós não podemos dizer atualmente que a sociedade é cristã, como já foi um dia, como já foi no passado. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de prática, ela se mantém atual desde sempre, desde a antiguidade até o presente momento, e quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós podemos aprender para a vida lições que o próprio Deus quer que aprendamos. E veja bem, os desafios do cristão numa sociedade não cristã são muitos. Nós temos falado sobre alguns deles, nós temos falado sobre como nós devemos nos comportar nessa sociedade. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre direitos humanos. Essa é uma expressão bem contemporânea que surge a partir de meados do século XX, especialmente depois do término da Segunda Guerra Mundial, em que tantas coisas ruins aconteceram, perseguição novamente do povo judeu, o que levou a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, a fazer um documento, uma declaração universal, esperando-se que fosse universal, dos direitos humanos. E essa declaração, ela fala na garantia da dignidade, da igualdade,
da fraternidade, como direitos básicos que não podem ser negados a qualquer pessoa. Essa carta prega o fim da escravidão, dos tratamentos desumanos, o direito de ir e vir, de se expressar. A Carta da ONU ainda diz que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ao contrário do que você possa imaginar, ela não é uma unanimidade. E alguns povos, algumas nações se rebelaram contra algumas das declarações ali contidas. Por exemplo, a Arábia Saudita, ela não acolhia a proposta de que o casamento fosse feito por escolha dos casais, porque essa não era a visão da sociedade árabe naquele momento, e me parece que até hoje também existe muita resistência a respeito. Mas, bom, e a Bíblia? E nós cristãos, que usamos a Bíblia como nossa regra de fé e de prática, como nós nos comportamos em relação aos direitos humanos? Você sabe que a Bíblia tem em Jesus a sua centralidade. Tudo que aconteceu antes, o que veio depois, estão todos os eventos voltados para o Cristo, para a vinda do Senhor, que foi anunciado lá desde o primeiro momento. Desde o livro de Gênesis, nós já vemos referências ao Cristo, a Jesus. E quando Cristo veio ao mundo, ele mesmo disse que não veio se contrapor aos profetas. Ele veio mostrar como deveria ser interpretada a lei do Senhor. Sim, porque nós somos humanos e nós tendemos a usar os nossos estímulos, tendemos a sentir as leituras que fazemos através da nossa própria experiência pessoal, que nem sempre é a melhor, que nem sempre é a mais correta. Veja que no passado os profetas escreviam, traziam a palavra de Deus, mas havia rabinos, havia fariseus que se dedicavam, se voltavam à interpretação da Bíblia e acabavam trazendo interpretações bem fora daquela vontade efetiva de Deus. E acabava que a prática religiosa era muito diferente da prática daquilo que Deus efetivamente queria para todos os seres humanos. Mas Jesus, em Mateus, capítulo 5, verso 17, claro, você tem a sua Bíblia, porque essa é a escola bíblica dominical, e então vamos lá em Mateus 5, verso 17, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então Jesus vem cumprir os mandamentos, e você vai perceber na leitura dos evangelhos que muitas das atitudes de Jesus conflitavam com aqueles costumes e tradições da sua própria época. Tanto que os fariseus viviam ao redor de Jesus para pegá-lo em alguma falta, porque ele curava aos sábados, o que pela interpretação da lei dos homens era proibido, porque ele se relacionava com mulheres que naquela época eram seres inferiores, não é? E as mulheres só podiam falar com os homens de sua própria família, mas Jesus falava com elas, o Jesus se relacionava com elas, as visitava, ele sentia as suas dores. Aquela mulher que sofria de hemorragia, que apenas de tocar as vestes do Senhor foi curada, Jesus sentiu quando o poder saiu dele.
porque ele tinha uma grande empatia com todos aqueles desvalidos, aqueles que eram preteridos, aqueles que não eram cuidados. Então, Jesus já trabalhava esse tema dos direitos humanos muito antes que a terminologia fosse adotada. Mas veja-se que desde a formação das nações existe uma preocupação. Os filósofos como Aristóteles, Platão já falam sobre direitos. Na formação das sociedades modernas, nós temos cartas de direitos, como por exemplo na Inglaterra, chamada Bill of Rights, que é exatamente isso, uma carta de direitos criada e aprovada pelo parlamento lá em 1689, por aí. Foi um avanço democrático que se deu na Inglaterra, restringindo um pouco o poder do rei para dar mais prevalência ao parlamento, com maior representatividade dos diversos grupos sociais. Você tem princípios de direitos humanos relacionados e firmados pela Revolução Francesa, a independência americana. Mas eu queria ressaltar com você a nossa humanidade, todos os nossos preconceitos que acabam refletindo nos nossos pensamentos, refletindo nas nossas atitudes, e por isso que o cristão deve estar bem aberto a ouvir a palavra e acatá-la. Uma interpretação pode vir depois, mas é bom estar com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir a palavra de Deus, porque o nosso esforço intelectual só terá validade e sentido quando nós realmente tivermos no coração a palavra do Senhor, porque nós todos somos humanos e falhos, e nós todos temos tendência. Vou só citar porque nós estamos celebrando a Reforma Protestante. Martinho Lutero era um monge católico, numa época em que a Igreja Católica era muito forte, e ele se dedicava a estudar as Escrituras, o que era uma raridade numa época em que a palavra era copiada manualmente, até que Gutenberg inventa e traz uma nova invenção dos tipos móveis e que facilitam a impressão de livros. O primeiro livro a ser impresso é a Bíblia, porque há essa ideia de reforma da igreja para que todo cristão possa ter acesso à Bíblia, todo cristão possa interpretá-la, todo cristão possa ter conhecimento do que Deus tem para nós. Essas interpretações nem sempre, quando ficam restritas a um determinado grupo, especialmente se esse grupo é dominante, elas podem ser equivocadas. Vou dar um exemplo bem antigo, lá de 1800, nos Estados Unidos, um povo que foi forjado e que foi criado com base na religião. O grande movimento migratório que trouxe ingleses, escoceses, irlandeses para os Estados Unidos, para a formação da nação americana, tinha também um fundo de perseguição religiosa que se via à época na Inglaterra. Então esse povo vem para os Estados Unidos sabendo que estão sob a vontade e a decisão de Deus
nas suas vidas. E ainda assim, em 1845, forja-se uma filosofia dizendo que é o destino manifesto de um povo que seja escolhido por Deus, como os americanos, por exemplo, que tinham o dever, o destino manifesto de levar a democracia e o capitalismo a todos os povos da América. Em nome desse destino manifesto, houve muita invasão, em nome desse destino manifesto foram movidas as populações indígenas e praticamente dizimadas, princípios cristãos usados de uma forma equivocada que acabaram por justificar invasões e até levar à guerra civil americana, contrapondo os estados do sul, que eram escravocratas, com estados do norte, que eram mais capitalistas. Essa guerra durou de 1861 a 1865, e veja que, às vezes, a gente tende a ter um pensamento, usar o nosso pensamento como sociedade para justificar na Bíblia algumas posições que não são bíblicas. Mas isso foi passado. Isso eu estou dando um exemplo do que aconteceu. Mas hoje em dia, você já deve ter ouvido a expressão direitos humanos é para humanos direitos? É isso mesmo? É isso mesmo que a Bíblia fala? A Bíblia restringe os direitos a um determinado grupo? Queridos irmãos, a Bíblia contém o plano de Deus para todos os homens. Ainda que os judeus tenham sido escolhidos como o povo com quem primeiro Deus se relacionou, os judeus não têm a exclusividade desse relacionamento. A exclusividade desse relacionamento é para todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e que anda segundo os seus ensinamentos. Veja que quando Deus chamou Abraão, lá no livro de Gênesis, veja lá, Gênesis 12, verso 2. Gênesis 12, verso 2. Deus promete a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Ele fala para Abraão, e a descendência de Abraão somos nós também. Essa visão humana de uma grande nação para os judeus representava apenas a nação judaica. Veja como o nosso pensamento é pequeno. Veja como Deus é muito maior do que isso. Veja como nós não podemos estar limitados pelo pensamento humano, porque os pensamentos humanos são muito menores do que os planos e os pensamentos de Deus. Por isso, quando nós, voltando ao nosso assunto dos direitos humanos, numa sociedade não cristã, nós devemos ir à palavra de Deus e buscar o que a Bíblia tem a dizer sobre direitos humanos. E nós vamos destacar aqui 3 pontos, dos quais a Bíblia fala com muita propriedade. Primeiro, nós vamos falar de dignidade, nós vamos falar de igualdade e nós vamos falar de responsabilidade. São assuntos que estão na Bíblia. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler os versos 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba, essa é a palavra de Deus. Então, porque nós temos o privilégio de poder examinar as Escrituras, nós podemos concluir que todos viemos de Adão, e não apenas os judeus. Todos os povos, todos temos uma origem comum. E a ciência, com todo o seu estudo, vem confirmar isso, que a nossa origem é sempre a mesma e única para toda a humanidade. A Bíblia também nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É certo que essa imagem ficou distorcida a partir da queda, mas ainda assim é semelhança de Deus. O Senhor nos quer em contato com Ele, parecidos com Ele, entendendo Deus em nós, e é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Nós temos um relacionamento com Deus, apesar da queda e apesar do pecado. Esse relacionamento se dá através da Bíblia, da leitura da palavra, se dá através também da oração, que é como nós nos chegamos a Deus, como nós abrimos o nosso coração. E a conclusão é que todos temos o direito de conhecer Deus, de nos relacionarmos com Ele. Faz parte do nosso direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. Esse é o primeiro aspecto da dignidade humana a ser considerado numa visão humano-teológica. O segundo aspecto, relacionado ainda com dignidade, tem a ver com o relacionamento entre os seres humanos. Nós temos dignidade quando nós compreendemos que nós fomos criados por Deus. Isso nos faz perceber a nossa importância. Mas nós também temos um aspecto horizontal, que é o nosso relacionamento com outros seres humanos. Olha lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse conceito da mulher como ajudadora não conflita, nem se contrapõe à palavra inicial da criação que nós já lemos. Lá no Gênesis 1, 27, homem e mulher os criou. A criação da mulher, relatada como auxiliadora, salvo, claro, alguma interpretação masculina dessa expressão, tem a ver com relacionamentos interpessoais, tem a ver com companheirismo, tem a ver com capacidade de convivência entre os seres humanos, tem a ver com a capacidade de procriar, tem a ver com a cooperação, tem a ver com o respeito mútuo, enfim, tem a ver com a preservação da dignidade como um conceito fundamental. Na medida em que nós criamos níveis de importância diferente entre seres humanos, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus para toda a humanidade. Nós estamos dando uma interpretação muito pessoal daquilo que não está exatamente nos termos da criação. Então, na relação do homem com a terra, é também importante nós frisarmos esse sentido de dignidade, porque dominar a terra não é maltratar a terra. Dominar a terra é cuidar da terra com harmonia. A expressão utilizada no Gênesis, dominar não é degradar. Dominar é tratar a terra para que a terra dê frutos, para que a terra seja fecunda. Por isso o cristão deve ter cuidado com o meio ambiente.
Por isso o cristão deve ter cuidado consigo mesmo. Por isso o cristão deve ter cuidado com o próximo, com os relacionamentos. Vamos resumir? Dignidade se refere ao nosso relacionamento com Deus, com o próximo, homem, mulher e com a terra. O segundo conceito que também temos na Bíblia se refere à igualdade. Igualdade trata dos nossos relacionamentos, desses nossos relacionamentos interpessoais. Deus não criou classes diferenciadas, não criou habilidades ou lugar de nascimento, ou cor de pele, ou sexo como referenciais para diferenciação ou preponderância, porque há diversidade na criação. Se você olhar a criação como feita por Deus, existe uma enorme diversidade de plantas, de animais, de tipo de solo, de pessoas, de sexo, de raça, de cor de pele, mas Deus nos criou homem e mulher e nos deu domínio sobre toda a criação. O mandamento é claro desde o princípio, mas Jesus enfatizou. Veja lá em Mateus 22, versos 37 a 39. Mateus 22, de 37 a 39, quando Jesus é chamado a se manifestar sobre qual é o mais importante dos mandamentos, você sabe o que ele disse, não é? Está lá e nós podemos consultar juntos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento, é a nossa relação com Deus. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro que nos nossos relacionamentos interpessoais nós temos que ponderar direitos. Haverá certamente direitos que serão conflitantes e nós temos sempre, como cristãos, que fazer uma ponderação neste sentido do mandamento, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E então, de que maneira eu posso interferir com a liberdade do meu irmão? De que maneira eu gostaria que interferissem com a minha liberdade? E veja que, às vezes, a gente usa até a palavra irmão de uma maneira muito inconsequente, muito impensada. Porque irmão é um igual, irmão tem a mesma origem. E, às vezes, nós falamos meu irmão, mas numa conotação tão vazia. É importante dar sentido às palavras, é importante pensar nas palavras. Quando nós não percebemos que as nossas ações podem afetar o nosso irmão, esse é o começo do desrespeito, é o começo da falta de empatia, é o começo da falta de solidariedade. E isso não é cristão. Nós vivemos numa sociedade atualmente reconhecida como não cristã. E nós precisamos fazer o contraponto e a diferença. E o contraponto e a diferença se faz exatamente cuidando para que o direito do meu irmão seja respeitado tanto quanto eu quero que o meu direito seja respeitado. Nós temos que reconhecer que nós somos imperfeitos, que todos pecamos e nós somos agraciados, nós recebemos a graça por meio de Jesus. E a lição de Jesus, ela é tão clara. Veja lá em Lucas 6, 35. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até
para com os ingratos e maus. Quando nós reconhecemos a nossa natureza imperfeita, nós nos aproximamos mais de Deus. Por isso que quando nós falamos de direitos humanos, nós não podemos pensar só nos direitos daqueles que são iguais a nós. Nós temos que pensar nos direitos daqueles que são diferentes de nós. Dos refugiados, como é que nós estamos tratando os refugiados? Dos desvalidos, como é que estão sendo tratados? Daqueles que têm dificuldades, daqueles que não têm suas capacidades cognitivas como as nossas, têm deficiências, como é que nós estamos tratando? Direitos humanos são direitos universais porque eles se referem a todos. Isso não é uma novidade da Carta da ONU. Esse é um preceito bíblico que vem desde as nossas origens. Todo verdadeiro cristão deve entender esses direitos. Mas igualdade tem a ver com responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade como cristãos em relação aos direitos humanos? Devemos defender tanto os direitos dos outros como os nossos próprios. Mas ele não é da minha igreja? Sim. Mas ele não tem a minha cor de pele? Sim. Mas ele é de um outro país? Sim. Mas ele não tem a educação que eu tive? Ok. Mas ele é filho de Deus, porque todos nós viemos dessa mesma origem. Então, todos temos o direito de conhecer o nosso Deus. E conhece-se o Deus maravilhoso através dos seus filhos, eu e você. Então, é assim que nós vamos propagar a palavra, reconhecendo os direitos de todos, mesmo que sejam muito diferentes dos nossos. Porque, olha só, carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 3 e 4. Leia comigo, Hebreus, capítulo 13, versos 3 e 4. Preceitos para os cristãos. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Mas lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Devemos combater as prisões? Devemos combater o sistema judiciário? Claro que não, claro que não. O cristão não é contra a justiça. O cristão, ao contrário, ele observa a justiça, as leis. O cristão deve combater a injustiça. É claro que diversas condutas reprováveis são consideradas criminosas, são punidas, os autores merecem pagar por suas faltas. Mas o cristão não pode admitir a falta de dignidade, a falta de compaixão, mesmo na punição. Não se diz que não se deve punir. O que se diz é que se deve punir com respeito, com dignidade, porque aquele que pecou é tão pecador quanto eu e você, porque todos pecamos. E muitas vezes, veja só, nós criticamos povos do Oriente, de culturas diferentes da nossa. Muita gente trata infrações penais com a morte. Alguns anos atrás, nós vimos um brasileiro que resolveu traficar entorpecente para a Indonésia e foi condenado à morte, e houve uma comoção nacional, mas aquele país efetivamente executou aquele preso. E nós nos revoltamos contra essa afronta a direitos humanos. Nós
devemos estar atentos às afrontas, às liberdades e aos direitos individuais, devemos combatê-los. Mas muitas vezes, eu e você já devemos ter ouvido pessoas do nosso convívio falando: não tem jeito. Para esses casos, só a pena de morte. Mas a vingança pertence a Deus. Nós podemos, no máximo, fazer justiça terrena. E graças a Deus que o Brasil não adota a pena de morte, porque nós poderíamos estar cometendo muitos defeitos e tirando de muitos presos a oportunidade de conhecerem Jesus, se converterem dos seus pecados, não é? Ainda hoje nós temos tráfico de seres humanos, trabalhadores escravizados, mulheres escravizadas, crianças maltratadas. O cristão deve estar atento para a sua posição na sociedade. O cristão deve combater atitudes, gestos, palavras abusivas, não cristãs, mesmo que venha de um suposto cristão, que talvez precise ser ainda convertido. Porque o Evangelho é muito claro, a igreja tem que mostrar ao mundo o amor de Deus para conosco. Direitos humanos é isso, é mostrar o amor de Deus, mesmo para com o diferente, mesmo para com aquele que não é iguais a nós. Vamos viver nessa sociedade fazendo brilhar a nossa luz. Essa é a nossa missão como cristãos. É assim que Cristo nos quer, é assim que Jesus nos ensinou, é assim que nós vamos prosseguir. Vamos agradecer a Deus pela possibilidade desse encontro virtual, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de experimentar a Bíblia e estar aprendendo através dos ensinamentos que nos vêm lá do começo, lá do início dos tempos. Vamos agradecer a Deus porque Ele tem misericórdia de nós. Um bom domingo, uma boa semana para você. Vamos nós trabalhar para que venha o reino de Deus e que nós estejamos fazendo parte desse reino. Um bom domingo.